portanto, na 5ª posição no quadro de medalhas. Hino americano. Portanto, ouvimos um trecho do hino norte-americano. Agora vamos ouvir um pedaço do hino de Cuba. Aí está Mireia Luiz, maior atacante, maior jogadora do mundo. Portanto, o hino nacional cubano. Temos imagens do ginásio da Universidade de Manitoba, no Canadá. Aí está a seleção americana, essa é a seleção cubana, um verdadeiro esquadrão, uma seleção realmente muito forte. Jogadoras agora no cumprimento. As flâmulas ali na seleção americana, que conta com a Daniela, jogadora que é conhecida do público brasileiro. Disputou a última Superliga feminina pela equipe do BCN Osasco. Segue voltando a sediar 32 anos depois uma edição dos Jogos Pan-Americanos. Seleção americana confirmada com May, número 6, Desilets, número 3, Hurley, número 10, Miley, número 4, Noriega, 16 e Sanz, número 1. Esta é a escalação da seleção dos Estados Unidos. A seleção de Cuba, grande seleção: Agüero, Bell, Costa, Fernandes, Francia e Izquierdo. Esta é a seleção de Cuba. A Mireia Luiz começando no banco de reservas. Aí está a Daniela Scott, jogadora conhecida do público brasileiro. Dulce Thompson, comentarista Sport TV. Bem, vou falar até de uma coisa que tem nada a ver com a parte técnica ou tática, que é o do uniforme das jogadoras, né? Cuba veio com esse colã, com essa moda, e pelo jeito os outros países não aderiram finalmente esse short de lycra. O Brasil também veio com esse uniforme, que eu acho que é um pouco mais confortável do que os colãs aí das cubanas. Tecnicamente, taticamente, é uma equipe com bloqueio altíssimo. Os Estados Unidos vai ter que sambar bastante para conseguir passar nesse paredão cubano. Uma recepção muito boa e usar muita velocidade na hora de montar as jogadas de ataque. Aí está Fernandes, Izquierdo. As jogadoras de Cuba vão sendo apresentadas. E uma curiosidade: aí está a Regla Bell, grande jogadora. Cuba realmente tem uma seleção extraordinária, como a Dulce vem sempre ressaltando, de grande qualidade técnica, e que tem uma arma extraordinária, que é a Mireia Luiz, no banco de reservas. E ainda não vai contar com a Regla Torres, jogadora que está contundida, tem um problema muscular e foi eleita a melhor jogadora do último campeonato mundial realizado em novembro do ano passado no Japão. Amanhã a seleção brasileira vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos, jogo que você vai acompanhar aqui no Sport TV. São 6 seleções que estão disputando esse torneio de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos. As 6 seleções dessa primeira fase vão jogar entre si. Aí está a confirmação da escalação da seleção cubana. As 6 seleções jogam entre si e as 4 primeiras colocadas vão para a semifinal. A primeira colocada enfrenta a 4ª colocada e a segunda enfrenta a 3ª. As 2 vencedoras estarão na grande decisão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Vamos para o último jogo do dia do torneio de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos. Os resultados: o Brasil estreou vencendo o Peru por 3-0 e a República Dominicana venceu o Canadá por 3-1. Começando o jogo, já fez a defesa May, passando a Sikora, a líbero norte-americana. O levantamento para a esquerda.
Ela acabou tocando no bloqueio, foi fora. Bateu ali no bloqueio da Sense. Mais uma vez a jogada para você da esquerda pela saída de rede, explorando o bloqueio. Primeiro ponto da seleção cubana. E agora a furada na cortada da jogadora Noriega da seleção dos Estados Unidos. Mais um ponto para a seleção cubana, 2-0. Aqui no Sport TV, Jogos Pan-Americanos, cobertura total. Todos os detalhes da maior competição esportiva da América. Mais um erro da seleção americana, hein? E mais um erro da Noriega. Ela que errou o último lance e agora cortou para fora. 3-0 para a seleção de Cuba. Sacando a esquerdo. Levantamento da May. Pegou a seleção cubana. Jogada de velocidade a França. Chegou batendo e cravando. Mais um ponto para a seleção cubana. 4-0 para Cuba. Sacou a esquerdo. Recepção da Citra. Tentou cortar a Sense e mais uma vez bola fora. Começa errando muito a seleção americana e o técnico americano para o jogo pede tempo, Dulce. O mesmo problema que aconteceu entre Brasil e Peru. As peruanas tentando passar no bloqueio do Brasil e errando muito o ataque. A mesma coisa com os Estados Unidos. Elas tentando passar por um bloqueio que é altíssimo e não estão tendo habilidade suficiente para não errar, ou seja, tentar explorar um bloqueio, não entregar de graça os pontos para a equipe cubana. Para a gente ter uma ideia, dos 5 pontos de Cuba, 3 foram de erros de ataque da seleção americana. Muito bem, entrou na seleção americana Zimates, jogadora número 9, no lugar da Noriega, que realmente começou muito mal no jogo. Agora o erro na recepção e a esquerda começou sacando e continua. 6-0 para a seleção de Cuba. Muitos erros na seleção americana. Levantamento, chegou batendo a número 1, Sense. Aí está a França. Mais um ponto para a seleção cubana. Esquerdo, 7-0 para Cuba. Levantamento da May. Grande defesa da Marta Sanchez. Levantamento, chegou do fundo, a bola toca no bloqueio. Passou pelo bloqueio triplo a Fernandes. 8º ponto de Cuba, 8 para Cuba, 0 para os Estados Unidos. Agora o tempo técnico no ginásio da Universidade de Manitoba. Mais uma vez o lance para você da Fernandes passando pelo bloqueio triplo. Dulce Thompson. Calma do técnico americano, me parece que ele tem uma solução para o que está acontecendo, que eu acho muito difícil. Potência de ataque falta bastante na equipe americana. Os ataques da equipe americana estão sendo facilmente defendidos pelas jogadoras cubanas. Não vi até agora uma largada, uma tentativa de alterar a força de ataque para ver se quebra o posicionamento de defesa da seleção cubana. Está bem difícil, João Guilherme. Está aí até agora a situação das duas equipes. Muito bem, o scout para você. Ataques positivos, Estados Unidos nenhum até o momento. Cuba, aproveitamento de 100%, 5 em 5. Bloqueios nenhum até o momento. Aces, 1 da seleção cubana. Erros do adversário, nenhum da seleção dos Estados Unidos. Aproveitando os erros, nenhum da seleção dos Estados Unidos, 2 de Cuba. Serviço errado, nenhum até o momento na partida. 8-0 para a seleção cubana, continua sacando a esquerda. Defesa no fundo de quadra da seleção de Cuba. Mais uma boa jogada, o levantamento na entrada de rede. Agora para a jogadora Aguirre, número 12 da seleção cubana. 9º ponto de Cuba, 9-0. Continua no saque esquerdo. Levantamento da May. Botou as Zimates pelo meio, agora deu o toque na rede. Acabou não passando essa bola, melhor dizendo. Aí o número de ataques positivos até o momento, nenhum da seleção americana. 10-0 para a seleção de Cuba no último lance. A bola acabou sendo cortada e não passou. Ficou na rede, voltou e mais ao ponto agora para a seleção de Cuba com a Regla Bell. Cortando pela entrada de rede.
Bateu no corredor na paralela a Regla Bel. 11-0 para a seleção cubana. Zimeitz, contra-ataque para a seleção de Cuba. E o bloqueio americano funcionando. Finalmente acertou alguma coisa no jogo a seleção americana. O bloqueio da Zimeitz, jogadora número 9, que acabou entrando no lugar da Noriega. Primeiro ponto americano do jogo, 11-1. Boa jogada pela entrada de rede. Diagonal da Bel. Virando mais essa bola, colocando mais um ponto no placar para a seleção de Cuba, 12-1. Sacando a Regla Bel. Zimeitz, May, fez o levantamento. Chegou da fundo da Deslets. Mais uma vez o lance para você. A câmera posicionada no alto. Mais um ponto para a seleção americana, 12-2. Explorou muito bem o bloqueio agora a Marta Sanchez. Conseguindo mais um ponto para a seleção cubana. Dulce Thompson, comentarista Sport TV. Um show de contra-ataques e ataques da seleção cubana, né? Um show de todos os fundamentos. A seleção dos Estados Unidos não consegue acertar nem a recepção de saque. Então você trabalhar com velocidade, que seria a solução para fugir do bloqueio, é impossível sem uma boa recepção. Outro erro de ataque. Acabou batendo na antena essa bola da Deslets. Portanto, mais um ponto para a seleção cubana. 14-3 para Cuba. Deslets na recepção, May. Errou a passada, a jogadora americana. Tentou cortar a Noriega. Acabou voltando para o jogo, mandou fora essa bola. Mais um ponto para a seleção cubana. É o 16º ponto da seleção de Cuba no ginásio da Universidade de Manitoba. Mais uma vez o lance. Que mandou para fora a Noriega. Cortada para fora a jogadora da seleção norte-americana. Dulce Thompson. Citaram o Antônio aí, o grande técnico cubano. Mucho movimiento en defensa. Sí, están tratando de atacar atrás. Buena técnica de las manos de bloqueo. E combinem. Ele não tem muito o que falar, né? Ele chama atenção mais dos movimentos individuais das jogadoras. Dos pontos de Cuba, grande parte. Foram 7 pontos de erros de ataque da seleção americana. É muita coisa. Como a gente já falou anteriormente. Olha lá, eles estão contabilizando até 6 erros, né? Eu contabilizei 7. E Cuba deu apenas 1 ponto de erro para a seleção americana. Quer dizer, se elas pararem de errar ataque, pelo menos, a situação já melhora para as americanas. Impressionante, Cuba. 9 ataques, 9 pontos. Todos os números do jogo para você. Aí está a Daniela Scott. Que fez esse ataque agora. Jogada pelo meio da Daniela Scott, muito rápida, não conseguiu pegar essa bola. A Regla Bel. Mais um ponto para a seleção americana, 16 para Cuba, 3 para os Estados Unidos. Olha, espetada na rede. E o toque na rede da jogadora cubana. Marcou Gabriel Jiménez da Espanha. Mais um ponto para a seleção americana. Mais uma vez o lance, a microcâmera mostrando o toque na rede na descida da jogadora de Cuba. Pegou a seleção americana, passou essa bola. Levantamento para Marta Sanchez. Na entrada de rede, bateu no corredor. Ela reclama de mais um ponto, foi para a seleção dos Estados Unidos, né? E elas têm esse sangue quente e essa superioridade, latino, né? De reclamar, achar que tem razão em tudo. Eu estou me preparando psicologicamente do jogo contra o Brasil. É verdade, Dulce, é verdade. Mais um erro da seleção cubana. Está Daniela Scott. Ponto para a seleção dos Estados Unidos. Estados Unidos e Cuba pelos Jogos Pan-Americanos. Você acompanhando aqui no Sport TV. Levantamento para Sanchez. Você vê, se fizerem a repetição, como bloqueio americano, fica o bloqueio duplo muito separado, né? Olha a repetição do lance. Fica a Daniela Scott. É importante que as duas jogadoras no bloqueio duplo sejam bem juntas. Ainda mais com o ataque cubano. Pegou a Cícara, líbero americana, contra-ataque, hein? Esquerdo fazendo o levantamento do fundo, grande jogada. Grande jogada da Aguero. Acabou batendo nessa bola, veio do fundo. Mais uma vez para você. Ela antecipou a Fernandes. Bateu do fundo, atrás da linha dos 3 metros.
e conseguiu o 18º ponto de Cuba. Bom saque, teve dificuldade ali a Deslets, Daniel Scott levantou. Deslets acabou batendo mais um contra-ataque para a seleção cubana. Largadinha, voltando no meio, bloqueio triplo da seleção de Cuba. Fernandes acabou tocando nessa bola. Impressionante a superioridade da seleção cubana, bloqueio triplo, todos os espaços fechados ali para Daniel Scott. 19 Cuba, 6 Estados Unidos. Agora a bola fora e mais um tempo solicitado no ginásio da Universidade de Manitoba. Ponto de saque para a seleção cubana. Nem viu a círcula líbero da seleção dos Estados Unidos. Agora sai a Deslets, jogadora número 3. E está entrando a Tagaloa, número 8, na seleção dos Estados Unidos. Sacando o zagueiro. Agora o saque para fora, pronto para a seleção americana. Primeiro set rapidíssimo, hein, Dulce? A equipe cubana joga com muita agressividade desde o primeiro ponto. Isso é uma coisa impressionante. 20-7 para a seleção de Cuba. Ponto para a seleção cubana, hein? Aqui o toque na rede. Gabriel Jiménez. Mais um ponto para a seleção de Cuba. 21-7. Fez o levantamento dos meios. Bem a Daniel Scott nessa bola. Inclusive a rede, a passagem da Daniel Scott pela rede melhora bastante a seleção americana. Ela é muito acionada e o bloqueio melhora bastante também. E agora a cortada errada da esquerda. Quem fez esse levantamento foi a Bell. Decepcionada com a jogada que fez à esquerda. Só resvalou na bola. Mais um ponto para a seleção americana. E agora o ponto de saque da seleção dos Estados Unidos, o 10º ponto. No saque da grande jogadora Daniel Scott. 21 para Cuba, 10 para os Estados Unidos. Estados Unidos e Cuba pelo torneio de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos. A recepção foi da França. Fez bem o trabalho. Jogada rápida pelo meio a Fernandes. Jogada de velocidade, mais um ponto para a seleção cubana. Vai sacar a Fernandes. Cuba chega já mostrando toda a sua força, todo o seu potencial. Mais um ponto agora no erro da recepção. 23 para Cuba, 10 para os Estados Unidos. Vence o primeiro set de forma muito rápida a seleção cubana. Cícora pegou essa bola. O levantamento da Tagaloa. A bola acabou batendo no bloqueio. Houve o toque na rede da jogadora cubana. Ponto para a seleção dos Estados Unidos. O erro nesse lance foi da França. Jogada de velocidade. Mais uma vez um erro no posicionamento de bloqueio da equipe americana. Um duplo totalmente separada, uma jogadora da outra. A esquerda chegou batendo pela saída de rede. 24-11. É 7 pontos para a seleção cubana. Contra-ataque, pode fechar agora o primeiro set. Cuba. E é o que acontece. Chegou batendo a número 8, Regla Bell, pela entrada de rede, explorando o bloqueio. Vence o primeiro set a seleção cubana em mais um jogo do torneio de vôlei dos Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco voltamos com as emoções do segundo set. Sport TV, o canal campeão. Pontos sem erros. Quer dizer, tá diferente aí do que apresentaram, mas eu tô aqui anotando ponto por ponto. A seleção americana é muito fraca individualmente. As jogadoras não têm fundamento suficiente para aguentarem aí uma agressividade cubana. Primeira recepção de saque mal sai na mão da jogadora e obriga a levantadora a trabalhar com bolas altas. E a equipe de Cuba não está bloqueando bem, mas está defendendo muito bem os ataques de ponta da seleção americana. Aí elas vão com tudo no contra-ataque e a bola cai no chão, fura o chão no adversário. Comentários de Dulce Thompson, comentarista exclusiva do Sport TV. Erro na recepção dos Estados Unidos já no primeiro saque desse segundo set. Já o primeiro ponto da seleção cubana, 1-0.
Cuba venceu o primeiro set por 25-11. Mais um contra-ataque, hein? Bola na rede, o levantamento foi feito pelo zagueiro. Uma jogada de praia, hein? Impressionante. Jogada de toque no fundo de quadra. Mais uma vez para você, assinante do Sport TV, zagueiro levantou. E realmente uma jogada de vôlei de praia, como disse a Dulce, colocou à esquerda. 2-0 para Cuba e agora o terceiro ponto. Mais um ponto de saque. No primeiro set tivemos 3 aces de Cuba, um ace dos Estados Unidos e agora mais um ace no jogo, no saque da Fernandes. Bola tocou no bloqueio, foi fora, ponto da seleção americana. Tentou bloquear essa bola a França. Vai para o saque a Sense. Recepção da Sanches. Levantamento do zagueiro. Deu contra-ataque. Conseguiu passar a seleção americana. Zagueiro mais uma vez levantando. Zagueiro inverteu, chamou à esquerda. Fez o bloqueio, Azimente bem na bola. Agora a jogadora número 18, Weston. A seleção dos Estados Unidos, ela que entrou neste segundo set. Acabou aproveitando. Fez o primeiro bloqueio e na volta acabou de cheque, aproveitando e marcando mais um ponto para a seleção americana. Não conseguiu passar essa bola a seleção dos Estados Unidos. Sorriso discreto da Regla Bell. Vai para o saque número 4 esquerdo da seleção cubana. 4 para Cuba, 2 para os Estados Unidos. Explora bem o bloqueio agora a número 16, Noriega. A seleção americana começa bem melhor o segundo set em relação ao primeiro, Luiz. O importante é não desperdiçar tantos pontos de ataques como no primeiro set. E ataque agora é ponto. Qualquer erro é ponto para o adversário. Esse novo sistema fica um pouco perigoso por isso. Contra-ataque, hein? Levantamento da jogadora Tagaloa. Aproveitou bem a Daniela Scott. Mais um ponto para a seleção americana. Veja a jogada da Daniela Scott praticamente sem bloqueio. Não bateu com muita força, colocou a Daniela Scott, muita categoria. 4-4, empatado o jogo. Esquerda fazendo o levantamento. Explora bem o bloqueio. A Regla Bell. Grande jogadora cubana, mais um ponto para a seleção de Cuba. 5-4 para Cuba nesse segundo set. Primeiro set 25-11. Regla Bell tem 6 ataques. 6 pontos. Aproveitamento de 100%. E agora o bloqueio da número 17, Marta Sanches. Bloqueio simples, mas fechou completamente a possibilidade ali da cortada da Noriega. Vem a Daniela Scott pelo meio, jogada de velocidade. Mais um ponto para a seleção americana. Amanhã a seleção brasileira vai enfrentar esta seleção dos Estados Unidos. Jogo que você vai acompanhar aqui no Sport TV. Levantou a Tagaloa, chegou batendo a Weston. Contra-ataque para a seleção cubana. Chegou do fundo batendo bem nessa bola a Fernandes. Passando pelo bloqueio duplo. Mais um ponto para a seleção de Cuba. Sacando a França. 7 para Cuba, 5 para os Estados Unidos. Daniela Scott. Virou essa bola, conseguiu passar pelo bloco duplo. A seleção cubana. Dos 6 pontos da seleção americana, 3 foram de ataques da Daniela Scott. Detalhes da Dulce Thompson, Weston, sacando pelo meio, jogada de velocidade mais uma vez a Fernandes. É o 8º ponto da seleção de Cuba. 8 para Cuba, 6 para os Estados Unidos. Aí você está vendo a Sigura, líbero da seleção norte-americana. Mais uma vez a jogada que originou o 8º ponto. Tempo técnico no ginásio da Universidade de Manitoba, Dulce Thompson. Bem, a seleção americana melhorou bastante nesse set, mas mesmo assim ainda falta mais variação de jogadas de ataque. Você vê que a tentativa de utilizar mais a Daniela Scott deu certo. Elas aumentaram o número de acertos, a incidência aumentou bastante nos pontos de ataque, utilizando jogadas de meio, jogadas de velocidade, e a recepção também melhorou sensivelmente. Vamos ver, o importante é jogar com mais agressividade
acertar a recepção, senão o Daniel Scott não consegue jogar na seleção americana. Muito bem, aí os números do jogo: 8 para Cuba, 6 para a seleção dos Estados Unidos. Ataques positivos: 6 em 9 dos Estados Unidos, 6 em 7 para a seleção de Cuba. Bloqueios: nenhum da seleção dos Estados Unidos, 1 em 3 para a seleção cubana. Os números do jogo, a Dulce também sempre trazendo todos os detalhes para você, assinante do Sport TV. Cuba 8, Estados Unidos 6. Amorteceu bem ali. Toque na rede da jogadora dos Estados Unidos, ponto para a seleção cubana. Tentou fazer o bloqueio ali a Tagalua, número 8 da seleção dos Estados Unidos. 9 para Cuba, 6 para a seleção americana. Tagalua levantando. Daniel Scott levantou o zagueiro esquerdo. Mais uma vez a cortada da Fernandes. Segura, pegou, levantamento da Tagalua. Daniel Scott fica no bloqueio da Fernandes. Também estava à esquerdo. Impressionante a seleção cubana. Mas, João, mesmo assim, a Daniel Scott chegou em todas as passagens de bloqueio de ataque cubano. 10 para Cuba, 6 para os Estados Unidos. É o detalhe da Dulce Thompson e agora Sense batendo pela entrada de redes. Na paralela, conseguindo o 7º ponto da seleção americana. Veja de novo o lance. Ela chegou a resvalar ali no braço da esquerdo, número 4. Daniel Scott no saque. Pegou a Sanchez. Zagueiro levantando, Sanchez. Chegando para bater e para virar essa bola. Pela entrada de rede a Sanchez. Está saindo a Noriega, na seleção dos Estados Unidos, para a entrada da Segura Líbero, para defender na seleção americana. Levantamento da Tagalua. Tentou a China, acabou explorando bem o bloqueio. Azimates, jogadora americana, número 9. Mais um ponto para a seleção dos Estados Unidos. Sacou a May. Amorteceu ali o bloqueio das Azimates, também da Sense. Mais uma vez Azimates no bloqueio, muito bem no bloqueio. A número 9, Azimates, da seleção americana. Está a jogadora americana na sua tela. E mais uma vez o lance. Bom bloqueio, a presença das Azimates. Zagueiro. Agora não teve jeito. Explorou bem o bloqueio a França. Essa é a Daniel Scott, jogadora bem conhecida do torcedor brasileiro, do público brasileiro. Esteve jogando pelo BCN Osasco na última Superliga. Contra-ataque para Cuba, zagueiro. Levantamento muito curto. Mesmo assim, conseguiu aproveitar o lance a França. Uma bola muito perdida. Usou toda a sua categoria para ganhar esse ponto para a seleção cubana. A França, número 16. Vai voltar o saque a jogadora cubana, Dulce Thompson. Foi um erro de posicionamento, né? Provavelmente na entrada da levantadora americana. Conseguiu Mick Halley, técnica da seleção dos Estados Unidos. Mais um ponto para Cuba. A jogada da Regla Bell. 15 para a seleção cubana. 9 para a seleção dos Estados Unidos. E aí está o Mick Halley, Dulce Thompson. Não adianta nada elas melhorarem bastante a entrada delas de bloqueio, de posicionamento, de ataque. Mas elas não estão recepcionando muito bem. Quer dizer, depois existe uma sucessão de erros que atrapalha o rendimento do resto da equipe. Quando a Daniela Scott sai da rede, é impressionante como a equipe cai no ataque. Cuba começa a bloquear melhor. É sem dúvida nenhuma a Daniela Scott está sendo responsável aí pelos pontos da seleção americana. Vem as Azimates aproveitando essa bola. Está bem no jogo a número 9 dos Estados Unidos, Azimates. Sacando a Sense. E agora a jogada. Bola dentro. Jogadoras americanas pediram bola fora. É o 16º ponto da seleção de Cuba. Nesse lance da França. O levantamento da zagueiro.
Jogada de velocidade, praticamente não subiu o bloqueio. Você viu ali que as jogadoras americanas ficaram pedindo bola fora. Mas está confirmado o 16º ponto de Cuba. Tempo técnico. Dulce Thompson, comentarista Sport TV. Ponto positivo para a seleção americana, que elas estão errando bem menos a quantidade de ataques que erraram no primeiro set. Foram 10 pontos que elas deram de erros para a seleção cubana no set passado. E até agora, de ataque, elas cometeram apenas um erro que gerou ponto para a seleção cubana. Em termos de ataques e contra-ataques, ficou até bastante equilibrado, porque está aí o scout. O rendimento de ataque dos Estados Unidos. 9 em 17 para os Estados Unidos, 10 em 16 Cuba, bloqueios 1 em 4 Estados Unidos, 2 em 5 Cuba, pontos de saque nenhum dos Estados Unidos, 1 de Cuba, Dulce. Eu não acredito que a seleção americana consiga vencer algum set de Cuba, mas melhorar o rendimento, elas até já melhoraram. Você viu a Fernandes, 50% de aproveitamento em ataques, 6 convertidos em 12 tentados. Toque no bloqueio. Toque no bloqueio, apontou ali o Gabriel Jiménez da Espanha. A cortada da Noriega. Zimetes sacando para a seleção dos Estados Unidos. 16 Cuba, 11 Estados Unidos. Vem nessa bola França. Furando o bloqueio, conseguindo mais um ponto para a seleção cubana. 17 a 11. Você vê que elas atacam uma meia bola no meio, né? Dá tempo, inclusive, do bloqueio duplo se armar. Jogada rápida de velocidade da Danielle Scott. Realmente é o ponto alto da seleção americana, Danielle Scott. Como já disse a Dulce, mais um ponto, 17 a 12 para Cuba. Esquerdo fazendo o levantamento. Chamou na entrada de rede, na saída de rede, melhor dizendo. A jogadora Agüero. Ou melhor, a França, número 16, portanto mais um ponto para a seleção cubana. 18 Cuba, 12 para os Estados Unidos. Pela entrada de rede, bateu no bloqueio, essa bola tagalou a jogadora americana. Foi a Weston, número 18, que cortou essa bola. E agora a Weston acaba errando, dando ponto de graça para a seleção de Cuba. Sacando Agüero. Recepção da Noriega no fundo. Vem a Danielle Scott na jogada de China. Contra-ataque para a seleção cubana. Batida da Sanchez. Na entrada de rede. Voltou essa bola. Mais uma vez Agüero. Pelo meio. Tenta a jogada. E dá certo essa jogada com a Fernandes. Outra meia bola. Você viu de novo a jogada da Fernandes? O levantamento foi da jogadora Zimetes, bem Ascenso na entrada de rede. Mais um ponto para a seleção dos Estados Unidos. O Antônio, técnico de Cuba, falava lá do banco tarde, para atrasar o bloqueio. Quando a recepção é ruim, o levantamento sai um pouco fora da rede, é muito alto. Então o bloqueio tem que esperar bastante na hora da subida. Olha só a repetição do lance. E elas têm um movimento perfeito, né? Para não deixar a jogadora americana explorar o bloqueio. Tá aí o Antônio. Como Perdomo, técnico de Cuba. Jogadores da seleção americana já ouviram o técnico Mick Halley. Lembrando que o Brasil está em 5º lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. 5 medalhas no total. O Brasil tem 2 de prata e 3 de bronze. Medalhas conseguidas pelos atletas da canoagem brasileira. É a melhor participação da canoagem do Brasil até hoje na história dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil começa bem o Pan com a canoagem. Bloqueio da seleção cubana. Estava na bola Marta Sanchez. E o saque forçado está sendo o carro-chefe aí dessa sequência de pontos da Agüero. A Agüero acabou levantando, esquerdo. Deu defesa da seleção dos Estados Unidos. Ponto da seleção cubana. Outro erro.
Mais um erro ali da Sense, jogador número 1 da seleção dos Estados Unidos. Zagueiro no saque. O levantamento foi da jogadora Tagaloa, a bola para fora. Ponto para a seleção cubana. Aí está Daniela Scott. Aguirre de novo no saque, agora mandando fora. Jogador Aguirre mandando para fora. Rodando a seleção dos Estados Unidos. Daniela Scott. Aguirre. Que bomba, hein? Que bomba da jogadora cubana, ainda tentou a defesa. A número 16, Noriega. Dá um sorriso meio sem graça, né? Quando vence este segundo set, a seleção cubana neste lance. 14 para a seleção dos Estados Unidos, 25 para Cuba. Daqui a pouco voltamos com o terceiro set. Sport TV, o canal campeão. A americana melhorou demais o ataque. Elas não foram tão bloqueadas, variaram mais, erraram menos. A Daniela Scott foi mais utilizada durante a partida, mas ainda errando demais. Foi um erro da seleção cubana que beneficiou a seleção americana e 7 erros da seleção americana desequilibra qualquer partida. É muito importante que as jogadoras não desperdicem pontos em erros de ataque. Nem que jogue de graça para o outro lado e se preparar para um bloqueio, para o contra-ataque. Começando o terceiro set. Levantamento da Aguirre para a esquerda. Passou essa bola entre o bloqueio da seleção dos Estados Unidos. 1-0 para a seleção cubana. E o detalhe, em aproximadamente 40 minutos de jogo, já estamos no terceiro set. A seleção cubana vai vencendo com facilidade. Pois não, Dulce? A jogadora mais acionada de ataque da seleção cubana nesse set foi a Fernandes. E no set anterior tinha sido a Regla Bell. Detalhes, isso na seleção cubana, desculpa, João. Detalhes trazidos pela Dulce Thompson, comentarista Sport TV. Todas as informações para você, assinante do canal campeão. A melhor cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Agora o bloqueio funcionou da seleção americana, hein? Pararam a Fernandes. Azimedes, jogadora número 9, vem se destacando no time americano essa jogadora dos... Ela tem feito muito alta, né? E tem feito mais pontos de bloqueio e de ataque. Conseguiu pegar a líbero, segura. Daniela Scott. Passou essa bola meio. Contra-ataque para a seleção americana. Azimedes levantando. Chegou batendo a Noriega. Aproveita bem na rede a seleção americana. O Azimedes mais uma vez marcando o terceiro ponto, hein? 3 para a seleção dos Estados Unidos, 1 para Cuba. Aí está Mick Halley, técnico da seleção americana. E agora mais um ponto da seleção dos Estados Unidos no saque da Sense. Cuba parece que volta um pouco relaxada para o jogo no início desse terceiro set. Meio fazendo o levantamento. Noriega. Levantou a jogadora para a cortada da Regla Bell. Quem levantou essa bola foi esquerdo. E a Regla Bell mandou essa bola no meio do bloqueio. Bell, recepção da Noriega. Weston, toque na rede da jogadora cubana. Mais um ponto para a seleção americana, hein? A Sanchez acabou tocando na rede. Você está acompanhando Estados Unidos e Cuba. 2-0 para a seleção cubana, 25-11, 25-14, Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, aqui no Sport TV. Tocou no bloqueio, ainda foi buscar a jogadora americana, Daniela Scott. Terceiro ponto de Cuba, 5-3 para os Estados Unidos, sacando a França. Seleção da Sense, May tentou a jogada com a Daniela Scott, fez o bloqueio a Fernandes. Vai voltando ao seu ritmo a seleção cubana. E a Fernandes no bloqueio simples em cima da Daniela Scott. Contra-ataque, hein? Pode empatar o jogo a seleção de Cuba e é o que acontece. Marta Sanchez
Cuba forçou um pouquinho o jogo e acabou empatando 5-5, Dulce. Eu fico vendo essa partida e fico imaginando no jogo contra o Brasil aqui, já estamos nos preparando, direto Dulce? ali, fazendo para o futuro. E não acho nada impossível o Brasil fazer um jogo duro e vencer a seleção cubana. Eles não estão, como eu disse anteriormente, com aquele bloqueio que era característica da seleção cubana, super agressivo. A Fofão tem uma característica muito boa de trabalhar bastante com a Karen de meio, com a Janina, de fazer jogadas mais de velocidade. Você viu o bloqueio da Daniela Scott, 6 para os Estados Unidos, 5 para Cuba. Jogada da Fernandes, batendo praticamente sem bloqueio, empatando o jogo 6-6. O Brasil que está participando desses Jogos Pan-Americanos de Winnipeg com a maior delegação brasileira da história dessa competição, 436 atletas. Acabou marcando bola dentro. No saque da Agüero, o segundo árbitro, Rubén Yarque, da Argentina. 7 para Cuba, 6 para os Estados Unidos. Saque da Agüero, recepção complicada, bom saque. E o 8º ponto de Cuba no saque da jogadora Agüero, número 12. 8 para Cuba, 6 para os Estados Unidos. Tempo técnico no ginásio da Universidade de Manitoba. Estamos no terceiro set, 8 para Cuba, 6 para os Estados Unidos. E mais uma vez o saque da jogadora Agüero. Dulce Thompson. Sempre quando a Agüero vai para o saque, ela complica a vida da seleção americana. É um saque direcionado e muito forte. Direcionado, que eu digo, além dela taticamente sacar muito bem para atrapalhar a jogada de ataque da seleção americana, ainda vem com uma potência estúpida. Vamos ver se a gente ouve o Antônio. Antônio Perdomo, técnico de Cuba. Eles fazem uma salada aí de... Eles não se fixam num técnico, só fica difícil a gente escutar alguma coisa. Então vamos ao scout, João Guilherme. É verdade, Dulce. Ataques, nenhum ponto até o momento em 5 ataques da seleção dos Estados Unidos, 5 em 9 Cuba, bloqueios 1 em 3 dos Estados Unidos, apenas um bloqueio em um tentado da seleção cubana. Os números do jogo, a geração das imagens da televisão canadense. Aí está a Agüero, 3 aces até o momento na partida. Tem a Agüero, jogadora número 12 da seleção cubana. Falando em Brasil e Cuba, amanhã tem Brasil e Cuba no vôlei masculino. Na semana passada, pela Liga Mundial, o Brasil jogou muito mal, foi eliminado pela seleção cubana, perdendo por 3-0. E agora, uma semana depois, o Brasil estreia contra a seleção de Osvaldo Hernandes, de Osvani Hernandes, Pimenta. Amanhã tem Brasil e Cuba, a estreia do vôlei masculino do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Claro, você também vai acompanhar aqui no Sport TV. E amanhã Brasil e Estados Unidos no vôlei feminino. 2 grandes jogos, 2 destaques da programação dos Jogos Pan-Americanos para você, assinante do Sport TV. Mais uma jogadinha de praia, de toque no fundo da quadra. A seleção americana bobeou e deixou cair essa bola. 9 para Cuba, 7 para os Estados Unidos. Saque da França. Agora, um parênteses. A levantadora americana, pelo amor de Deus, faz sofrer muito as atacantes. Esse último levantamento, uma meia bola fora da rede. Está jogando contra uma super levantadora do outro lado, né? Detalhes de quem já esteve em quadra: Dulce Thompson, comentarista exclusivo Sport TV. Bola fora da seleção dos Estados Unidos, da fera do time, a Daniela Scott. Mais um ponto para a seleção cubana. Aí está Fernandes, jogadora número 14. 11 para Cuba, 7 para os Estados Unidos. Sacando a França, pegou a Sikora líbero. Sens tentou cortar, mandou na rede. 12º ponto de Cuba, 12-7. E aí a preocupação das jogadoras americanas. Fisionomia realmente bastante preocupada, tensa, da Sikora líbero da seleção dos Estados Unidos. E o pedido de tempo, Dulce. Eu não vejo muita solução para a seleção americana nesse último set. Elas entraram muito mais motivadas no set passado. Se elas continuassem com essa motivação e com uma obediência maior em acertos de recepção de saque, o próprio saque mais forçado, talvez os sets fossem mais encostados. Muito bem, ataques positivos dos Estados Unidos, 15 em 46, de Cuba 37
em 56, Dulce. É uma loucura, né? Percentualmente, o que Cuba tem de aproveitamento em comparação à seleção americana. Saque da Marta Sanches, recepção da segura Daniela Scott, bem pela saída de rede, batendo na paralela essa bola. Mais um ponto da seleção dos Estados Unidos, mais uma vez o lance da Daniela Scott. Lembrando que o Brasil hoje conseguiu mais 2 medalhas de bronze na canoagem. Carlos Campos na prova individual, categoria K1, 500 metros. E na categoria duplas K2, 500 metros, Sebastian Quatrin e Carlos Campos, portanto mais 2 medalhas de bronze no dia de hoje. Primeiro dia oficial de competições, embora as competições da canoagem tenham começado no dia de ontem. O Brasil muito bem até agora com 5 medalhas na canoagem, a melhor participação da canoagem brasileira na história do Pan-Americano. O Brasil em quinto no quadro geral de medalhas, com as 5 medalhas conquistadas pela canoagem, 2 de prata e 3 de bronze. Sens, jogou no fundo a Sanches, cortada da esquerda. Que bola, hein? Que pancada da Fernandes no fundo. Espetacular, mais um ponto para a seleção de Cuba. Esta a Fernandes, número 14. Cuba que participou pela primeira vez dos Jogos Pan-Americanos em 67. Winnipeg. Agora a Zimetes mandou essa bola para fora. Mais um ponto para a seleção de Cuba no erro da Zimetes, jogadora número 9. O retrospecto impressionante de Cuba, participou pela primeira vez em Winnipeg em 1967, ficou na terceira posição em 67. Daí em diante venceu todas as edições dos Jogos Pan-Americanos, conquistando a medalha de ouro. Dulce Thompson. Tem outro fator interessante taticamente. A seleção cubana joga sempre com 3 atacantes na rede, né? Tanto a Aguerro quanto a esquerdo são 2 levantadoras que, quando passam pela rede, viram atacantes. Eles ficam com uma opção de rede o tempo todo grande de ataque. Enquanto as outras equipes jogam com uma levantadora e 5 atacantes. Estamos acompanhando os números do jogo. Todos os detalhes para você, assinante do Sport TV. Interessante o aproveitamento dos Estados Unidos. De 13 ataques, um sucesso. De Cuba de 15, 9. Quer dizer, você vai vendo, se você for analisando, então os bloqueios em aproveitamento tem uma diferença grande entre as duas seleções. 2 em 11 na seleção dos Estados Unidos, 5 em 8 na seleção de Cuba. Hoje, a partir de 9h30 da noite, teremos a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, no Canadá. Você vai acompanhar todos os detalhes da grande festa, a cerimônia de abertura desta 13ª edição dos Jogos Pan-Americanos, com a apresentação do Carlos Alberto. Participação da Dulce Thompson, comentarista Sport TV, Carlos Alberto e Dulce Thompson. Cobertura total da grande festa da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos a partir de 9h30 da noite aqui no Sport TV. 16 para Cuba, 10 para os Estados Unidos. Jogada da França pelo meio, 17º ponto cubano, 17-10. Uma diferença muito grande entre a seleção cubana e a seleção dos Estados Unidos. Dulce, só o Brasil tem condições de fazer um jogo realmente equilibrado com a seleção cubana, dar mais trabalho para a seleção cubana, digamos assim, Dulce. Na década de 80, Cuba, Peru, Estados Unidos eram 3 equipes muito equilibradas. Mas depois, os Estados Unidos caíram novamente, né? Não se preocuparam em fazer grandes renovações. A seleção peruana nem se fala, e o Brasil foi crescendo cada vez mais. Eu acho que é a única seleção que tem condições de fazer um jogo bem competitivo com a seleção cubana é a seleção brasileira. Aí está a França, jogadora de Cuba. Ponto para a seleção dos Estados Unidos. Zimetes fazendo o saque. Jogada rápida da seleção cubana. Cortada da Fernandes. E a Zimetes indo para o banco para a entrada da líbero Segura. 19 Cuba, 12 para os Estados Unidos.
Muito perto de conseguir uma vitória fácil na sua estreia, a seleção cubana por 3-0. Agora o 20º ponto na cortada da Sánchez. 20 para Cuba, 12 para a seleção dos Estados Unidos. Sorriso da Sánchez. Jogadoras cubanas sentindo realmente que a vitória está praticamente garantida. Cortada da Weston, bem agora pela saída de rede na diagonal. 20 para Cuba, 13 para a seleção dos Estados Unidos. Saque da Weston. Esquerdo fazendo o levantamento. Chegou cortando a Sánchez pela entrada de rede. 21º ponto da seleção cubana. Cortou essa bola no meio do bloqueio. A jogadora Sánchez. As jogadoras americanas ouvindo as instruções do Nick Halley, já desanimadas, as jogadoras dos Estados Unidos, e realmente só um milagre para conseguir a seleção dos Estados Unidos vencer esse terceiro set, as parciais 25-11, 25-14, 2-0 para a seleção cubana. Dulce Thompson. Ouvindo o Antônio com as instruções. Mas não tem nem muito o que se comentar, né? É tão notória essa superioridade cubana. Elas estão jogando, inclusive, muito relaxadas, esperando mesmo o final de set. Acho que foi mais um treinamento essa partida para elas hoje. Agüero no saque, ficou na rede. Ponto da seleção dos Estados Unidos. 21 para a seleção de Cuba, 14 para a seleção dos Estados Unidos. Weston. Erro na recepção, hein? 15º ponto da seleção dos Estados Unidos, 21-15 para a seleção de Cuba. A 4 pontos de fechar o jogo. Vencer por 3-0 a seleção cubana. Bola no chão. Tirou do bloqueio a Fernandes. Veio pelo meio, bateu forte nessa bola Fernandes. 22-15 para a seleção cubana. Aí está Antônio Perdomo, técnico de Cuba, demonstrando muita tranquilidade. Senso na recepção de China, chegou batendo a Daniela Scott. 22-16 para a seleção cubana. Daqui a pouco, a partir de 9h30 da noite, a festa de abertura, a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. A apresentação do Carlos Alberto e a participação da Dulce Thompson aqui no Sport TV. 22, agora 23 para a seleção cubana, 17 para a seleção dos Estados Unidos, na cortada da Regla Bell. O Brasil venceu hoje no polo aquático feminino a seleção de Cuba por 7-4 e perdeu no polo aquático masculino por 6-3 para o Canadá. E agora o 24º ponto da seleção cubana com a França. 24-17. É match point para a seleção cubana. França no saque. May tentou o levantamento. Daniela Scott. Bola tocando no bloqueio. 17º ponto da seleção dos Estados Unidos. Agora vai receber a seleção de Cuba e deve fechar o jogo. Levantamento da Agüero. Deu contra-ataque, hein? 24-17 para Cuba. Weston. Bem pela entrada de rede. Não conseguiu pegar. Agüero. 24-18. Aí está o Weston. Mais uma chance para fechar o jogo. Tem Cuba. Levantamento, a cortada. E o toque na rede da jogadora dos Estados Unidos. Final de partida, 25 para a seleção de Cuba, 18 para a seleção dos Estados Unidos. Vence Cuba por 3-7-0. Obrigado, Dulce Thompson. Acompanhamos mais um jogo do Nacional do Brasil.